Ministros do Supremo Tribunal Federal vão julgar se a execução extrajudicial de contratos do sistema financeiro imobiliário é constitucional ou não. E você vai ver também. STJ determina que empresa de condomínio indenize moradora que teve bens furtados por falha na segurança. STF recebe mais um pedido de suspensão de lei que permite bloqueio de bens de devedores da União inscritos em dívida ativa antes de decisão judicial. Súmula do STJ determina que cláusula de plano de saúde que prevê carência para emergências e urgências médicas é abusiva. Relatório do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro aponta concessionárias de energia e de telefonia como as mais acionadas em janeiro. E alistamento militar obrigatório online facilita a vida de jovens em todo o Brasil. Essas e outras notícias agora no Jornal da Justiça. Olá, boa tarde para você. A Corte do Supremo Tribunal Federal vai julgar se a execução extrajudicial dos contratos do sistema financeiro imobiliário é constitucional ou não. A repórter Aline Barcelos tem os detalhes para a gente. Boa tarde, Aline. Boa tarde, Érica. Boa tarde a todos. O relator deste recurso é o ministro Luiz Fux. Segundo ele, além da questão constitucional, esse caso também vai ser importante para milhares de mutuários de todo o país que têm imóvel financiado sob a modalidade de alienação fiduciária. O Tribunal Regional Federal da Terceira Região já decidiu que a execução da dívida por parte do credor sem a apreciação do Poder Judiciário não é inconstitucional e não violaria nenhum princípio constitucional. O caso envolve um devedor de São Paulo e a Caixa Econômica Federal. Diante da decisão do TRF, o devedor entrou com um recurso aqui no Supremo Tribunal Federal, alegando que a não apreciação pelo Poder Judiciário violaria princípios como o devido processo legal, ampla defesa e contraditório. Érica. Obrigada, Aline, pelas informações. A Constituição garante que a saúde é um direito de todos e um dever do Estado. Mas o que fazer quando faltam, por exemplo, leitos em UTIs? Alguns advogados afirmam que a falta de atendimento adequado, a busca pelos direitos tem sido na Justiça. Foram dias difíceis para a Raíssa. O pai dela teve um quadro de pneumonia. Ficou 10 dias internado neste hospital público no Gama, cidade a 37 quilômetros do centro de Brasília. O laudo médico apontava risco iminente de morte e a família procurou a justiça para garantir uma vaga de terapia intensiva. A liminar foi concedida um dia depois do pedido, mas já era tarde. O pai de Raíssa não resistiu. A gente conseguiu a liminar muito rápido, mas o hospital se omitiu totalmente. A gente foi atrás da direção, foi atrás da coordenação de plantão, foi atrás de todas as formas possíveis. E eles simplesmente se omitiram de tudo. Um relatório da Secretaria de Saúde do Distrito Federal aponta as consequências da falta de leitos de UTI na rede pública. Em 2 anos, mais de 1.000 pacientes morreram na fila por uma vaga. Ainda segundo o documento, a fila de espera é, em média, de 70 a 120 pacientes por dia. Em todos os casos em que houve morte de pacientes, a Justiça havia deferido liminares em favor deles. As sentenças obrigavam o governo a garantir uma vaga nas UTIs dos hospitais públicos do DF. Mas as determinações não foram cumpridas a tempo de evitar essas mortes. Segundo a Defensoria Pública do Distrito Federal, no ano passado, o núcleo de saúde do órgão realizou quase 27 mil atendimentos. Destes, 2.700 resultaram em ações judiciais, 709 apenas de demandas por UTI. A saúde é um direito de todos e um dever do Estado. A Constituição Federal reconhece como um direito fundamental dos cidadãos. Diante da falta de atendimento adequado para este advogado, a judicialização tem sido cada vez mais inevitável. É um problema que ele é congênito, né? Então, a dificuldade do acesso à saúde, ele decorre de uma série de fatores extra-doença. Não depende da doença do cidadão, é um problema normalmente de gestão. Portanto, o cidadão vai ao hospital público, vai buscar o Sistema Único de Saúde e ele não tem disponibilidade. Por isso, ele entra na Justiça para pedir uma emergência de atendimento em uma UTI particular, por exemplo. Isso não quer dizer que ele vai para o hospital X ou Y.
Caso ele tenha essa vitória em juízo, ele vai para o primeiro lugar que tiver uma UTI disponível para recebê-lo. O Superior Tribunal de Justiça determina que uma vítima de furto em condomínio deve ser indenizada por uma empresa de vigilância. A negligência dos funcionários da firma e o circuito de TV sem funcionar foram 2 motivos para a decisão. A decisão é do ministro Vilas Boas Cueva ao analisar o recurso de uma empresa de vigilância condenada a pagar indenização por danos morais e materiais a uma moradora que teve dinheiro e joias furtadas de seu apartamento. O crime aconteceu em 2002. 2 homens entraram no condomínio se passando por corretor e cliente que queriam ver o imóvel à venda. Eles entraram em um dos apartamentos e furtaram 70 joias de família, mais $11.250. No processo, a vítima acusa os funcionários da empresa do condomínio de falha por não exigir identificação dos visitantes e por não verificar se havia prévia autorização de entrada concedida por algum dos condôminos. Além disso, o circuito interno de TV estava desligado, o que impediu o reconhecimento posterior dos criminosos. Após perder nas instâncias anteriores, a empresa responsável pelo condomínio recorreu ao STJ para a redução da indenização, estipulada em R$50 mil, mais o valor das peças roubadas. Para isso, alegou não haver prova concreta dos bens furtados e que a vítima teria contribuído para o furto, ao pedir que a porta corta-fogo do seu andar fosse destrancada, o que teria facilitado o acesso dos assaltantes. Mas o relator do caso no STJ, ministro Vilas Boas Cueva, afirmou que no processo fica claro que o acesso dos criminosos ao apartamento foi causado pelo comportamento negligente dos funcionários da empresa e que o fato de o circuito de TV não funcionar configura 2 falhas graves no serviço de segurança prestado. Além disso, o ministro destacou que a sentença e o acórdão anterior não reconheceram a existência de culpa concorrente e, por isso, a vítima deve receber a indenização integral. O Supremo Tribunal Federal recebeu mais uma ação direta de inconstitucionalidade pedindo a suspensão da lei que permite o bloqueio de bens de devedores da União inscritos em dívida ativa antes mesmo de decisão judicial. O repórter Gabriel Ciafrei tem uns detalhes para a gente. Boa tarde, Gabriel. Oi, Érica, boa tarde para você, boa tarde a todos. Essa nova ação questiona uma lei criada esse ano que trata da regularização tributária rural. O argumento da Confederação da Agricultura e da Pecuária do Brasil é de que ela permite à Fazenda Pública o bloqueio de bens de devedores sem autorização judicial, o que, segundo a própria CNA, a autora da ação, viola alguns princípios constitucionais, como a isonomia, a separação de poderes, o contraditório e a ampla defesa e também a razoabilidade. Nessa mesma ação, Érica, a CNA também pede que o Supremo conceda uma liminar para suspender, então, parte dessa lei que foi criada em 2018 até que todo o plenário do Supremo, então, possa julgar o mérito do processo. A relatoria dessa ação é do ministro Marco Aurélio, que também já tem outros 2 processos semelhantes aqui no STF. Érica. Obrigada, Gabriel, pelas informações. No primeiro mês do ano, concessionárias de energia de telefonia ocuparam as primeiras posições entre as empresas mais acionadas pelos juizados especiais cíveis no estado do Rio de Janeiro. O levantamento foi feito pelo Tribunal de Justiça do Rio. Só no primeiro mês do ano foram ajuizadas 20.135 ações contra 30 empresas. A lista de fornecedores de produtos e serviços mais acionados no mês de janeiro relaciona ainda as ações de consumidores contra outras empresas de vendas a varejo, comércio eletrônico, planos de saúde e companhias aéreas. E você vai ver ainda nesta edição do Jornal da Justiça. Alistamento militar obrigatório online facilita a vida de jovens em todo o Brasil. Voltamos já já. Mais de 1.800.000 brasileiros devem fazer o alistamento militar neste ano. O prazo vai até 30 de junho. Mas agora não é preciso enfrentar filas. Jovens de todo o país podem fazer a inscrição pela internet. Dezenas de jovens se reuniram para fazer o juramento à bandeira nacional. Eles se alistaram no serviço militar no ano passado, mas foram dispensados das atividades e não vão precisar servir ao Exército. Vinícius é um deles. Com 20 anos, estava pendente com o serviço militar e precisou regularizar a situação para ter o certificado de reservista e continuar os estudos. Eu passei no vestibular, passei para a UNB em filosofia e para conseguir entrar na faculdade eu precisava tirar o certificado de reservista. Agora eu consigo a vaga, muito melhor. A
Até o dia 30 de junho, jovens que vão completar 18 anos este ano devem se alistar no serviço militar. E não é preciso sair de casa para fazer a inscrição. O cadastro pode ser feito pela internet. Alguns estados já haviam aderido ao sistema virtual desde 2016 e agora a medida abrange todo o país. Basta acessar o site com o número do CPF e depois acompanhar o andamento do processo. Rodrigo fez o alistamento pela internet e aprovou o serviço. Tudo pelo site. Não precisou sair de casa para nada? Não, para nada. Foi tranquilo. As plataformas para receber as inscrições pela internet foram criadas para tornar o cadastro mais fácil. Todos os anos, cerca de 1.800.000 jovens fazem o alistamento militar. Ele trouxe não só o conforto de evitar filas, muito tempo de espera, mas também trouxe economia para o próprio cidadão, em que ele não necessitará de gastar dinheiro com passagens, de ida, de volta, ou seja, trouxe benefícios para o cidadão. Mas quem não tem acesso à internet pode se alistar diretamente nas juntas militares, que continuam disponíveis para esse serviço. São mais de 5.000 em todo o Brasil. É importante lembrar que o alistamento deve ser feito até o dia 30 de junho, mesmo que o jovem complete 18 anos no segundo semestre deste ano. O candidato não pode escolher entre Exército, Marinha ou Aeronáutica. Ele vai fazer apenas uma indicação, o que não significa que o pedido será aceito. Se o candidato perder o prazo, vai ficar pendente com o serviço militar e terá que pagar multa para regularizar a situação. A exigência é prevista na Constituição Federal e quem não tem o certificado de alistamento militar ou de dispensa de incorporação, documentos emitidos depois que o candidato se alista, enfrenta uma série de prejuízos, como impedimento para emitir ou renovar passaporte, fazer matrícula em instituições de ensino, inscrição em concurso público e até mesmo de receber prêmios em loterias federais. O jovem que não faz o alistamento militar dentro do prazo, ele fica numa situação de atrasado. Ele pode ainda fazer o alistamento posteriormente. O prejuízo que ele vai ter, além de ficar numa situação de que está em atraso com o serviço militar, vai ser de pagar uma multa que hoje é de R$ 3,70. Entre os 18 e os 45 anos é possível fazer o alistamento. E quem assume o compromisso de prestar o serviço militar e abandona a responsabilidade, comete o crime de deserção e responde a processo criminal na Justiça Militar. Bom, e para falar sobre esse assunto está aqui o professor e advogado especialista em Direito Militar, Maurício Nicásio. Boa tarde, doutor. Boa tarde. Bom, quais são os pontos relevantes da lei aí que prevê o alistamento militar? O jovem, antes de fazer o procedimento do alistamento militar, é interessante ele ter ciência da legislação, É a Lei 4375 de agosto de 1964, é uma lei antiga, Mas ele tem que saber, o artigo 1º, que ele vai definir a atividade do serviço militar, ele tem que saber também como é que é a divisão territorial, a obrigatoriedade ou não, no caso do homem ele é obrigado a se alistar, a mulher, no caso em tempos de paz, ela fica isenta. Ele tem que saber também a questão inerente à divisão territorial das juntas, da junta, nas delegacias de serviço militar, das circunscrições e das zonas. É interessante também o jovem ele saber das fases do alistamento, seleção, convocação, incorporação, para ele não incorrer no que nós chamamos de refratário, que é a pessoa que ela perde o prazo de alistamento no ano, que ela completa 18 anos. Verdade. E também a questão do insubmisso também, que é a pessoa que ela é selecionada e é convocada e não aparece na convocação da organização militar. Então ela pode até também arcar em consequência de crimes previstos no Código Penal Militar. E agora essa inscrição pela internet, esse alistamento militar aí online, vai facilitar a vida de muita gente. Era um avanço já esperado, necessário para atender a juventude? Sim, com certeza. As Forças Armadas, apesar de toda a crise financeira que o Brasil passa, mas elas também estão investindo em tecnologia, E não é tecnologia muito cara a questão do alistamento virtual online, Isso vai poupar também o jovem que mora em rincões, desse nosso Brasil de dimensões continentais, para que possa facilitar o alistamento dele, essa obrigação que ele tem com a pátria.
E como ele é selecionado por meio do alistamento militar, já que ele não está presente ali na junta militar? Como é que se faz essa seleção para ver quem que vai servir ou não? Aí a questão seria a questão também, né, de projeção das Forças Armadas, né, para que o ano que vem, quem se alista esse ano vai servir provavelmente o ano que vem, né? A questão também de orçamento, né, de número de conscritos, no caso, que era que as Forças Armadas vão ter condições de abarcar. Então, isso já é um critério também, né, selecionador. E também a questão inerente também à saúde, né? Que a parte militar, eu também sou oriundo de caserna, né? A parte militar, ela preza muito a questão da saúde, né? Para o jovem poder desempenhar as funções dentro das Forças Armadas. Como é que é, então, que funciona? Ele se alista, é online, é feita uma pré-seleção, depois ele é chamado para fazer essa análise, né, mais completa? Sim, ele vai fazer o procedimento, um procedimento administrativo, isso vai ser checado, né, pela junta ou pela delegacia lá do Serviço Militar, e depois ele é selecionado, certo? Para os exames posteriores, para poder ser incorporado. Nós temos uma questão aí que é recente até para a Justiça Militar, que são a questão dos transgêneros, né? Uma pessoa que nasceu mulher, mas se identificou aí com sexo masculino, passou pela transição de gênero e hoje é identificado como homem, até registrado como homem. Tem que fazer o alistamento militar? Sim, o próprio comando, né, do serviço militar, ele fala dessa determinação, dessa obrigação, né, isso, dessa pessoa, né, no caso que tinha um sexo feminino, não é isso? Né, e por ser transgênero, né, ela passa a ser do sexo masculino, então serão exigidos dela, no caso, os documentos inerentes ao sexo masculino. Então ela tem sim, ela tem essa obrigação, né, de comparecer à junta, né, ou virtual ou presencialmente, para que ela possa promover o alistamento. Está em dia com o serviço militar. Quem mora no exterior também tem que se alistar? Sim, a legislação, ela trata das causas de isenção, das causas de adiamento e de dispensa. Né? As causas de isenção são as pessoas portadoras de necessidades, né, físicas ou mentais, permanência, elas são isentas. E também a legislação ainda menciona a questão também do jovem que está cumprindo, né, pena, né, condenatória em razão de crimes dolosos. Eles são isentos, tá? São exemplo de isenções. E a dispensa seria da pessoa no exterior. Então, a pessoa, se ela está no exterior, né, isso, ela não tem condições de se alistar, ela, quando ela retornar, desde comprovadamente, ela pode dar prosseguimento, né, o andamento ao seu alistamento. Exatamente, ela não sofre uma sanção, mas ela pode vir e se alistar depois, sim, independentemente da idade. Perfeito. Se a pessoa perdeu o prazo, por exemplo, quem mora aqui teria que se alistar com um ano que se completasse 18 anos, perdeu esse prazo, tem como ele se alistar numa idade posterior? Aí já seria a questão do refratário, né? É aquela pessoa que ela tem um período, né, a partir de 2 de janeiro até o último dia útil de junho para se alistar do ano que ela completa 18 anos. Se ela perder esse prazo, ele é considerado refratário. Então, a qualquer momento, ela se dirige, né, a uma zona, uma delegacia, né, do serviço militar, e ela vai colocar em dia, né, essa parte, né, inerente a essa obrigação. O senhor falou aí de adiamento, né, de incorporação. Explica para a gente como funciona. Existe também, não sei se o artigo 29 da lei, ele preceitua as questões também de adiamento. Então, dependendo de estudos, certo? De repente a pessoa está cursando um nível superior que seja, então ela pode pedir o adiamento para servir posteriormente. Isso acontece muito nas áreas da saúde, na área da saúde, de medicina, enfermagem, odonto, não é isso? Naquele momento ele está na faculdade, para as Forças Armadas é melhor que ele sirva mais lá na frente, já como profissional formado já. Doutor, e quem não se alista, não, perdeu o prazo, mas também não foi atrás, nunca fez o alistamento militar, tem alguma punição? Sim, as sanções, né? É mais ou menos assim, que eles não podem, eles ficam impedidos de pactuar, ou seja, contratar mais ou menos com o serviço público, né? Como a reportagem mesmo falou. Né? Seria a causa impeditiva de posse em concurso público, né? Até também para receber prêmios de loteria federal, de Mega Sena que seja, né? Então ele perde como se fosse esse vínculo com a administração pública. Quer dizer, tem que estar em dia para poder gozar dos direitos civis. Tem que estar em dia também. Tá ótimo. Obrigada, doutor, pela participação. Eu conversei com o Maurício Nicásio, que é professor e também advogado especialista em direito militar e conversou com a gente a respeito do alistamento militar. Obrigada, até uma próxima. Eu agradeço. Boa tarde a todos. E você vai ver no próximo bloco do Jornal da Justiça. Súmula do Superior Tribunal de Justiça determina que cláusula de plano de saúde que prevê carência para emergências e urgências médicas é abusiva. A gente volta já já. Uma trabalhadora não conseguiu comprovar na justiça que a rescisão de contrato ocorreu por causa de assédio moral. A gerente alegou ter sido vítima de um dos sócios da empresa. Na Justiça Trabalhista, a empregada afirmou que ficou isolada na empresa e que um dos sócios teria retirado o notebook
e o celular aos quais ela tinha acesso, além de ter rebaixado a função dela. A empregada reivindicava pagamento de indenização por assédio moral e reconhecimento de rescisão indireta, prevista na Consolidação das Leis do Trabalho. O artigo 483 da CLT lista uma série de situações em que o empregado tem direito de encerrar o contrato, sem perder o direito a indenizações. Mas o Tribunal Regional do Trabalho da Bahia manteve entendimento de primeira instância e negou o recurso da trabalhadora. Ela então recorreu ao TST. Na 8ª turma, a ministra Dora Maria da Costa, relatora do caso, votou pela negação do pedido. Eu estou rejeitando os embargos de declaração porque a decisão não padece de nenhum vício. Sobre as questões de configuração do abandono de emprego e cargo de confiança, senhor presidente, não há nenhuma omissão e eu rejeito. A decisão foi unânime e ainda cabe recurso. Um casal que reivindicava o uso capião de um imóvel construído com financiamento da Caixa Econômica Federal em Alagoas perdeu o recurso no Superior Tribunal de Justiça. O casal ocupa o imóvel desde 2001, mas o apartamento é da Caixa Econômica Federal. Eles afirmaram na Justiça que o bem é privado, por isso pode ser objeto de uso capião. Afirmou ainda que o imóvel foi abandonado pela construtora e pela Caixa e hoje está regularizado pelos órgãos públicos com fornecimento de água e luz. A construção do conjunto habitacional onde o casal mora foi financiada pela Caixa Econômica Federal em 1989. Na época, a empresa responsável pela venda dos imóveis não conseguiu alienar todos os apartamentos. Há 20 anos, as unidades passaram a ser ocupadas por famílias de baixa renda. A Caixa, então, pediu a penhora de todos os imóveis que não foram comercializados. A Justiça de Alagoas decidiu em favor do banco, reconheceu que os imóveis foram financiados com recursos do Fundo de Garantia e que, portanto, os bens são públicos. No STJ, a ministra Nancy Andrighi, relatora do processo, explicou que o imóvel está ligado ao sistema financeiro de habitação, por isso deve ser tratado como bem público, não podendo ser objeto de uso capião. A ministra destacou que o sistema financeiro habitacional tem a finalidade de facilitar a aquisição de moradia, especialmente pelas classes de menor renda. O STJ aprovou uma súmula com o entendimento de que é abusiva a cláusula do plano de saúde que prevê carência para emergências e urgências médicas. A carência nos contratos de plano de saúde é um período determinado em que o cliente precisa esperar para ter a liberação para atendimento médico e está prevista na Lei 9.656 de 1998. Mas o STJ definiu com a súmula 597 que essa carência não pode ultrapassar 24 horas a partir da contratação do plano de saúde, caso o paciente precise de alguma assistência de emergência ou urgência. A súmula 597 é resultado de decisões reiteradas no assunto nas turmas de direito privado. Em uma delas foi reconhecido que procedimentos não realizados imediatamente implicariam risco concreto de morte ou lesão irreparável, sob pena de violação à legítima expectativa do consumidor ao fazer contrato para preservar a vida, a saúde e a integridade física. O que os tribunais têm entendido e que o STJ agora sumulou é de que quando você contrata um plano de saúde, você não tem uma ingerência com relação ao seu futuro. O plano de saúde é um contrato de futuro incerto e não sabido. Então eu contrato porque em algum momento eu vou precisar daquela cobertura. E numa situação de urgência, e especialmente de emergência, quando você tem um risco imediato de vida, você tem uma lesão irreparável de um órgão ou função, você tem que ter pronto atendimento. As urnas eletrônicas brasileiras são referência mundial e estão sempre atualizadas. E este ano tem novidade nas eleições. A Justiça Eleitoral brasileira atrai olhares estrangeiros por ser referência. Várias delegações internacionais já visitaram o setor de tecnologia do tribunal para acompanhar como a área se prepara para o período eleitoral. Todos aquellos países que quieren entrar en esta etapa de informatizar su voto, Brasil es una referencia y entonces estamos aquí estudiándolo. E o tribunal vai lá para fora também para conferir as novidades. Esses técnicos, por exemplo, seguiram para Los Angeles por conta própria participar do DEFCON, um dos maiores encontros de informática do mundo. Na edição de 2017, foi a primeira vez que hackers estavam focados em investigar diferentes modelos de urnas eletrônicas.
É um exemplo do que já é realizado aqui no TSE desde 2009. O teste público de segurança é uma iniciativa importante proposta pelo setor de tecnologia. Os hackers atacam as urnas eletrônicas para que o tribunal saiba quais são as possíveis vulnerabilidades do sistema. Assim, tudo pode ser consertado a tempo de garantir a segurança das eleições. Esses, digamos assim, reparos são, digamos, de fácil ajuste. E já estão localizados, estão dentro de um planejamento feito já pela própria equipe, e isso vai ser devidamente ajustado, até mesmo com baixo esforço. As urnas já chegam renovadas para 2018. Além de novo design, cerca de 30% das 600 mil urnas devem ser com impressora. Esta edição do Jornal da Justiça fica por aqui. Uma boa tarde para você. Continue com a programação da TV Justiça. Até amanhã.